Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, eu quero pedir a sua bênção sobre nós. Que o Senhor nos dê a graça de sermos impactadas por uma paz que só vem da tua presença. Que possamos sentir a tua graça sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o ambiente que nós estamos agora, Deus. Sobre os nossos lares, sobre o nosso corpo, as células do nosso corpo, ó Deus. Que tudo aquilo que há em nós possa ser revestido com essa presença viva do teu Espírito Santo. Que o Senhor renove o mais íntimo do nosso coração, nos dê a autonomia, a autoridade de olharmos para a nossa vida, de termos zelo por ela, de fazermos por ela, de tomarmos decisões em direção àquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. É por isso que nós te pedimos agora, Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um de nós. Vem sobre cada mulher que aqui se encontra, sobre cada mulher que chega nessa live, sobre as mulheres onde essa live vai estar chegando, Deus. E eu te peço agora, no nome de Jesus, que haja sobre nós um reavivar, que haja sobre nós o batismo no teu Espírito, que o Senhor nos dê essa graça de sermos cheias, mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, tomadas por essa força, conduzidas pelo teu Espírito Santo, Senhor. Amém, no nome de Jesus, amém. Diga comigo assim, ó, bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Vem sobre mim, vem sobre a minha casa, sobre a minha família. Tem alguma preocupação no teu coração hoje? Tem algo que te preocupa? Algo que te incomoda hoje? Fala assim, ó, Espírito Santo de Deus, cuida disso para mim. Espírito Santo de Deus, me dê a paz quando eu olhar para isso, quando isso tocar o meu coração. Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, quando eu olhar para isso, me dê sabedoria, me dê revelação, me dê discernimento, me dê paz para lidar com isso. No nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, Rosenilda, tudo bem? Isso mesmo, Dani. Bom dia, Espírito Santo. Vem sobre mim, o que vamos fazer juntos hoje? Que todas as nossas decisões, que tudo aquilo que nós formos fazer, seja pela força do Espírito Santo. Viu? Estou me recuperando de uma cirurgia, essa noite tive sangramento, estou preocupada. Deus te abençoe, Daniele, que o Espírito Santo de Deus acalme seu coração, que ele acalme a sua vida, que toda essa preocupação esteja no coração de Deus. Entregue, confia, porque vã é a nossa preocupação, porque nós temos um Deus que está por nós, que nos guia, né? Então confia no Senhor. Confia no Senhor, espera nele e tudo ele fará, viu? Deus te abençoe, vai dar tudo certo. No nome de Jesus, vai dar tudo certo. Que você possa sentir essa presença tão profunda na tua vida e que Deus possa cuidar da sua recuperação, de todo o resultado positivo dessa cirurgia, no nome de Jesus. Amém? Maravilhosas! Hoje eu quero começar com você com uma pergunta muito importante. Deus, ele nos chama para a vida, né? A palavra de Deus em Deuteronômio vai dizer assim, ó, escolhe, pois, a vida. E eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. Diante daquilo que você tem vivido, diante da sua vida, da sua história, diante das suas escolhas. Bom dia, Nalu. Deus abençoe. Amém, amém, amém. Diante daquilo que você tem vivido, eu quero te perguntar. Você está vivendo ou você está apenas sobrevivendo? Como é que está a sua história hoje? Quem é você? Quem você está sendo? Você tem vivido ou você tem sobrevivido os seus dias? Muitas de nós, né, acordamos no automático, cuidamos da nossa casa, trabalhamos, fazemos aquilo que é ordinário, né? Mas cuidamos dos filhos, cuidamos do marido, resolvemos problemas,
dormimos cansadas e recomeçamos tudo novamente. E nós fazemos isso como se fosse uma rotina muito exaustiva. E esquecemos de ver aquilo que é ordinário, né? Ver o extraordinário naquilo que é ordinário. Ver que nós estamos fazendo coisas comuns enquanto nós deixamos de agradecer coisas comuns, enquanto tantas outras pessoas queriam estar vivendo essas coisas comuns que nós estamos vivendo, não é? E sabe por que nós temos esse sentimento? Porque muitas vezes nós sobrevivemos os nossos dias. Nós clicamos num piloto automático na nossa vida e nós sobrevivemos os nossos dias ao invés de nós vivermos. Então existe uma diferença muito grande entre você viver e apenas funcionar. Funcionar como mulher, como dona de casa, como esposa, como mãe, como profissional. Não é para isso que nós fomos criadas, apenas para funcionar. Nós somos criadas para viver e viver de forma intensa os nossos dias. De forma intensa. Bom dia, Sandra, tudo bem? Deus abençoe. Deus abençoe. Então, maravilhosos, eu quero trazer esse conteúdo para você hoje. Talvez você esteja tão ocupada, né, tentando dar conta de tudo, tentando dar conta dos diferentes afazeres que você tem na sua vida, que nem percebeu que você se desconectou de si mesmo. E o que realmente acontece é isso. A gente passa a viver num piloto automático que nós não conseguimos perceber que desconectamos de nós mesmas. E quando isso acontece, é quando nós vivemos numa situação exaustiva, sem energia, parece que nós estamos mesmo sobrevivendo os nossos dias. Então hoje nós vamos falar sobre como sair disso, sobre como sair desse piloto automático, onde muitas vezes nós estamos, um piloto automático emocional, e que assim se estende por todas as áreas da nossa vida. E saber como voltar e viver com consciência, com clareza, com propósito naquilo que nós estamos vivendo. Oi, Eliane, a paz, amada, tudo bem? Deus abençoe. Então eu quero trazer isso para você hoje, viu? Se você tem a sua palavra aí, nós vamos primeiro, quero primeiro trazer para você uma palavra. E é uma palavra assim que não é muito falada, até um livro que às vezes a gente nem lê, né? É um livro que parece às vezes um pouco esquecido. É o livro de Lamentações. Mas é um livro tão presente na nossa vida e é um versículo tão eficaz para nós. É uma verdade que eu quero trazer para a sua vida. No livro de Lamentações, capítulo 3, no versículo 40. Lamentações 3, 40. Olha que sensacional essa palavra. Eu quero trazer essa palavra para você poder entender que nós não podemos ter a opção. Nós podemos até estar sobrevivendo os nossos dias hoje. Nós podemos até estar tentando existir. Mas nós precisamos enxergar que Deus nos convida a viver os nossos dias. Não no piloto automático, mas a transformar aquilo que é ordinário na nossa vida em coisas extraordinárias para nós. A olhar para aquilo que é comum na nossa vida e saber que muitas pessoas gostariam de estar vivendo isso que é comum e não estão. A ter um olhar espiritual acima de tudo. Estou em momento de tentar ressurgir, de olhar mais para os meus propósitos. Estava apenas funcionando no automático. Você está sendo luz nessa jornada. Gratidão. Lindona! Ana Lu, que precioso. Eu fico muito feliz. E é isso. Quando a gente enxerga que nós estamos no piloto automático, nós temos que ter essa decisão e a escolha de sair disso. Buscar sair disso. E eu quero compartilhar isso aqui com você, olha. Lamentações, capítulo 3, versículo 40. Olha o que diz assim, ó. Examinemos, escrutemos o nosso proceder e voltemos para o Senhor. Muito forte isso.
muito forte. Algumas traduções vão dizer assim, ó: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Algumas traduções vão dizer dessa forma. Esse escrutemos é coloquemos, né? Coloquemos à prova os nossos caminhos, o nosso proceder, a forma com que nós estamos vivendo e voltemos para o Senhor. Então hoje é dia de examinar. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Examinemos. É o Senhor que está nos dando essa orientação. É hora de nós examinarmos aquilo que nós estamos vivendo. A maneira, a forma que nós estamos vivendo. É hora de olharmos para nós entendermos a profundidade dessa palavra, nós precisamos compreender todo esse contexto. Esse livro de Lamentações, ele foi escrito num período de muita dor, num período de muita perda, de destruição para o povo de Israel. Jerusalém havia sido destruída. Bom dia, Cida. Havia sido destruída. E muitas pessoas haviam perdido suas casas, suas referências, a sua origem, o seu habitat natural, a sua segurança, a sua certeza, os seus sonhos, a sua fé. Muitas pessoas estavam desacreditadas. Olha que coisa forte isso, né? Esse livro foi escrito, por isso que às vezes fala lamentações, é como se as pessoas estivessem se lamentando, né? Se lamentando, reclamando. E esse livro foi escrito justamente num período onde haviam pessoas sofridas ali, né? Era um tempo assim de sofrimento emocional, era um tempo de medo, era um tempo de incerteza, era um tempo de desânimo. Foi quando foi escrito esses livros. Em meio a todo esse cenário, esse profeta, ele não faz um convite para culpar alguém diante daquilo que ele estava vivendo. Não era alguém que iria ser culpado, ele não estava direcionando a culpa para alguém, mas ele convida o povo a examinar. Em meio a todo esse cenário, esse profeta não faz um convite para culpar, mas ele convida todos a examinar a forma, a maneira com que estavam vivendo. Ele não diz para olhar o erro dos outros. Ele não diz para procurar o culpado. Ele diz para olhar a si mesmo. Ele diz para olhar a forma com que você está vivendo. Examinemos os nossos caminhos. Em outras palavras, esse profeta estava dizendo para aquele povo que estava desacreditado, para aquele povo que tinha perdido tudo, para aquele povo que havia perdido até os seus sonhos, ele estava dizendo assim, ó, para tudo, olha para dentro, perceba o que está acontecendo com você, a forma que você está vivendo, observe onde você está, observe o ambiente que você está, observe as pessoas que estão ao seu redor, observe as informações que você está tendo, examina, olha com carinho, olha o seu comportamento, a forma com que você está vivendo os seus dias, a forma com que você está enfrentando os desafios que você está tendo, a maneira com que você olha para a sua vida, examina. É isso que o profeta está dizendo aqui. Lamentações, capítulo 3, versículo 40. Examinemos o nosso proceder e voltemos para o Senhor. Observe como você chegou até aqui, como você está. Oi, Rosângela, bom dia. Como você está. E só depois disso, olha só que interessante. Depois de você examinar a sua vida, você volta para o Senhor. Mas se você não identificar isso, você vai voltar para o Senhor da forma que você está e não vai ter mudança na tua vida. E na verdade vai ser uma inconstância. Você vai voltar e vai voltar. Vai voltar para o Senhor e vai embora. Não vai ter constância nessa sintonia com o Senhor. Por isso que o profeta está dizendo assim, examina. Examina a forma que você está vivendo, a maneira que você está. Porque não existe uma transformação de vida sem consciência.
Não existe uma transformação da vida automática que você está vivendo se você não tiver uma consciência da forma que você está vivendo. Não existe uma decisão, uma escolha se você não tiver com essa consciência. Por isso que o profeta está dizendo, examina, e só depois que você examinar você volta para Deus, porque você vai estar com consciência. E aí Deus vai curar a sua história, Deus vai realizar maravilhas, Deus vai transformar o seu coração, Deus vai transformar a sua vida. Mas primeiro examina, porque não existe transformação sem consciência. Olha que lindo isso, que profundo. Você está compreendendo? Você está compreendendo o valor dessa palavra hoje sobre a sua vida? É isso que Deus está dizendo. Não existe cura sem relacionamento com Deus. E não existe cura sem antes você reconhecer. Eu preciso reconhecer e me relacionar. Eu preciso reconhecer aquilo que eu estou vivendo e me relacionar. Olha que coisa linda. Então não existe uma mudança sem antes você olhar. Sem antes você olhar, ter um olhar sincero para dentro de si mesmo. Para dentro de si mesma. E sabe o que eu percebo? Muitas de nós vivem exatamente como aquele povo. Vive exatamente como esse povo aqui, que esse profeta anunciava. Como esse povo vivia naquele momento. Um povo sofrido, um povo que perdeu muita coisa. E às vezes não necessariamente numa cidade destruída você tem vivido. Talvez não. Talvez você olha na tua vida e você fala assim, nossa, mas eu não consigo, eu tenho tanta coisa, mas eu não consigo sair desse automático, eu não consigo viver melhor. Então talvez o seu cenário seja até diferente desse povo aqui. Mas as suas emoções estão destruídas, com sonhos abandonados, com uma identidade perdida, com um coração cansado. Talvez você esteja dessa forma. E o mais preocupante é você viver no piloto automático, funcionando e não apenas vivendo. Olha, essa frase é muito forte. Mulheres que estão funcionando e não apenas vivendo. E a vida é uma só. É uma só. Eu recebo muitas mulheres, gente, em sessões de alinhamento, recebo muitas mulheres. Recebo mulheres em mentorias que decidem seguir comigo. Mas o interessante é que se elas não tiverem essa consciência, nada vai mudar. Muitas mulheres passaram por mim, muitas mulheres foram formadas por mim. Muitas delas estão hoje vivendo seus dias e eu acho isso extraordinário. Mas muitas delas optaram ainda em continuar sobrevivendo. Por quê? Porque não geraram uma consciência. Estão sobrevivendo, mas não estão florescendo. Estão funcionando, mas não estão vivendo. Olha como isso é forte. E é exatamente assim que esse povo estava. Era exatamente dessa forma. Então é sobre isso. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. E por isso eu volto àquela pergunta que eu fiz lá no início. Olha o que a palavra está dizendo. Examinemos o nosso proceder e voltemos para o Senhor. Tenha consciência. Mas eu quero te fazer essa pergunta. Como têm sido os seus dias? Você tem vivido ou você tem sobrevivido os seus dias? Seja sincera com você mesmo. O que você tem feito com consciência para mudar o cenário que você está vivendo? Essa é uma palavra riquíssima. Para que a gente possa olhar para nós e ter essa certeza de que eu tenho que parar. A decisão é minha, a escolha é minha. De como sair disso, eu vou te dar os passos. Mas a escolha de sair disso é minha. Eu preciso ter essa consciência. Como esse povo. Eles estavam sofridos, tinha todo motivo para aquilo. Viviam destruídos. Eu não sei qual é o cenário da tua vida. Mas é nesse cenário que eu quero te convidar a viver os seus dias. Esse piloto automático, muitas vezes emocional, é quando você para de sentir de forma consciente e você começa só a reagir. Só a reagir.
Você não escolhe mais as suas respostas, você reage. Alguém te critica e você faz o quê? Desaba. Alguém te ignora e você faz o quê? Se sente rejeitado. Você está passando por isso? Sabe? Algo dá errado e o que acontece? Você entra numa profunda ansiedade, numa preocupação, né? Numa ansiedade. Deu errado, e agora? O que eu vou fazer? Você não consegue conduzir as suas emoções. Porque você clicou no piloto automático e talvez a tua história justifique tudo isso. Aquilo que você tem vivido, quando nós vamos fazendo um diagnóstico da vida dessas pessoas, nós entendemos, da vida de mulheres, nós entendemos que ela tem uma história para estar vivendo isso. E que até justifica, né, entre aspas, a situação. Assim como esse povo. Era um povo sofrido, era um povo sem sonho. E qual era o diagnóstico disso? Era a destruição que eles viveram. Eles tinham motivo para aquilo? Tinham. Mas o profeta diz, examinemos o nosso proceder. E hoje Deus está chamando você a examinar aquilo que você tem vivido. Aquilo que você tem vivido. Você não está sendo conduzida, você não está sendo conduzida nas suas emoções, naquilo que você está sentindo. São as suas emoções que estão conduzindo você. Por isso que muitas vezes vem esse sentimento de rejeição. Por isso que muitas vezes vem essa situação de desabar, de reagir, ou de viver numa vida agressiva. Essa semana eu conversava numa sessão de alinhamento com uma mentorada e ela dizia assim para mim, eu tenho um comportamento que é como se assim, eu não conseguisse me controlar. Eu explodo com facilidade e aí os meus filhos dizem assim, mãe, não é o que você fala, é como você fala. E o que acontece com essa mulher? Ela sangra nas pessoas que ela mais ama. Porque ela não tem o controle. Ela não conduz as suas emoções, mas as suas emoções é que estão conduzindo ela. E sabe qual que é o mais perigoso? O mais perigoso é que isso não acontece de uma hora para outra. É aos pouquinhos que vai acontecendo. Aos pouquinhos acontece um pouco aqui, acontece outro ali, e você vai achando que isso é natural. Mas deixa eu te dizer, é comum demais você encontrar mulheres vivendo isso. Mas não é normal. Não é normal você escolher sobreviver os seus dias. Não é normal você apenas funcionar. Porque você não é uma máquina, você é filha de Deus. Então não é só apertar um botão automático para viver os seus dias. E aí as coisas vão acontecendo aos poucos, você vai normalizando a sua história e vai continuar funcionando. Mas o mais grave é que ao longo desse caminho você vai se perdendo de si mesmo. Vai se perdendo de si mesmo. Tá fazendo sentido? Você que está aqui comigo, reage aí, coloca o dedo no coraçãozinho, manda aqui uma chavinha que tá tendo uma virada de chave. Quem que já sentiu assim? Quem já sentiu? Como a Ana Lu contou aqui, né? Olha, vou até pegar o comentário de novo. Estou no momento de tentar ressurgir. Esse novo, né? Ressurgindo. Olhar mais para os meus propósitos. Mas eu estava funcionando no automático. Então, tá gerando nela uma consciência. E você, como que você está? Quem já se sentiu assim? Que estava vivendo nesse modo sobrevivência? No só existir? Escreve aqui, ó. Escreve aqui no chat. Eu. Coloca um dedinho aí, um joinha. Que você tem se sentido assim, vivendo assim, ou está numa transição. Existem sinais de que você está vivendo nesse piloto automático. Existem sinais que chegou a hora de você examinar o seu comportamento. Examinemos o nosso proceder. E voltemos. Chegou a hora desse examinar.
Chegou a hora de olhar para si. Então, o que acontece como que eu percebo, Maria? Como que eu percebo isso? Primeiro que de tudo isso que eu estou falando, você já deve estar tendo uma percepção. Mas eu vou te dar alguns sinais. Você não sabe mais o que sente, se sente perdida, na verdade. Então você tenta identificar sentimentos e as suas emoções quando você tenta, mas você percebe que você não sabe mais o que sente. Você vive numa exaustão, né? Você vive cansada emocionalmente. E você repete os mesmos erros, principalmente, sabe onde? Nos relacionamentos. Nos relacionamentos, relacionamento com o filho, relacionamento conjugal. Então você percebe que aquilo fere, que aquilo destrói, mas você continua do mesmo jeito. Como essa mulher que eu contei pra você. Ela quer falar as coisas, ela quer impor as coisas e ela é extremamente agressiva naquilo que ela fala. É a forma dela reagir. Sabe uma outra coisa que é muito, muito presente? É aquela mulher que cuida de todos e esquece de si mesma. Esquece. Eu tinha uma mentorada minha que ela dizia assim pra mim: Maria, eu vou tomar banho 11 horas da noite, meia-noite, porque eu faço tudo, eu cuido da casa, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí eu vou tomar banho 11 horas da noite. E tá tudo bem você escolher tomar banho esse horário. Mas o quanto isso explica o abandono de si mesma. Uma outra, ela está grávida do 3º filho. E ela dizia assim pra mim: é tanta coisa que eu tenho que fazer que eu vou jantar 10 horas da noite. Grávida. Ela ganha neném o próximo mês agora. Grávida. 3º filho. E ela dizia: é tanta coisa que eu tenho pra fazer que eu vou deixando. Todo mundo vai jantando, janta um aqui, janta um tal horário, eu dou janta pra um, eu dou janta pra outro. E aí eu vou jantar 10 horas da noite. Olha o abandono. Sabe alguns detalhes que você vai percebendo? Que você vai se esquecendo de si mesmo? Naquele comportamento onde você cuida de todo mundo. E não é desvalorizando o seu cuidar. Mas é você entender que no tempo que você tem que olhar que a prioridade é você. Que você precisa cuidar de si para você estar bem, para cuidar dos outros. Por que essa mulher que eu contei para você, essa mentorada, explode? Porque ela não cuida das suas emoções. E aí ela dá para o outro aquilo que ela tem de pior, que é a sua agressividade, que é algo que nós precisamos trabalhar. Mas é o que ela dá, ela dá aquilo que ela tem de pior. E às vezes nós achamos que nós estamos dando o nosso melhor, quando na verdade nós estamos dando aquilo que a reação, aquilo que está vindo no momento. Você que sente um vazio e você não consegue explicar: Maria, um vazio aqui dentro, eu não sei explicar. Você que não se vê, que não se enxerga, eu vivo fazendo essa pergunta: quem está sendo você? E quantas dessas mulheres não conseguem dizer: não sei quem eu estou sendo. Sabe por quê? Elas vão dizer assim, que elas estão sendo mãe, que elas estão sendo esposa, que ela está sendo uma profissional. Mas quem ela está sendo? De olhar para ela, no mais íntimo do teu coração, ela não consegue enxergar. E talvez você esteja procurando respostas para muitas coisas que você está vivendo. Talvez você esteja procurando resposta em todos os lugares, quando na verdade, o problema é que você não tem se escutado. Sabe por quê? Porque o nosso corpo vai falando. São dores psicossomáticas que nós vamos sentindo, dores físicas que nós vamos sentindo. E a gente não vai se percebendo. O corpo está falando, mas a gente não vai se percebendo. A ansiedade está tomando conta, mulheres que comem para suprir aquela necessidade. Aí vai vindo o peso e assim por diante.
E eu quero declarar novamente essa passagem da Bíblia sobre a tua vida. Lamentações 3:40. Examinemos, escutemos o nosso proceder, como você tem vivido. Escuta o teu corpo. Escuta como você tem vivido. Esse povo aqui era um povo que não tinha mais sonho, que não tinha mais casa, que não tinha nada. Tudo tinha sido destruído. Tudo tinha sido destruído. E o profeta olha para eles e diz: vamos examinar? Vamos examinar o nosso proceder? Como nós vamos fazer a partir de agora? É a consciência. Deus está nos levando a ter essa chamada de consciência. Traz a consciência, que é o primeiro passo. Eu preciso dessa consciência, de saber que eu preciso de ajuda, de saber que eu preciso cuidar de mim. Eu posso não saber como, eu posso não saber por onde, mas a consciência eu preciso ter. Porque é na consciência que você vai encontrar uma direção. É saber que você de fato precisa de ajuda. É saber que você de fato precisa de uma mão que segura na sua para que você possa ir. Não me reconheço mais e sinto que estou só sobrevivendo. Olha aí, Gê, é isso mesmo. Sempre vivendo no automático e vamos esquecendo de nós. É triste, isso é muito triste. E eu lembro muito, gente, quando eu falo isso, eu lembro muito de um vídeo que eu assisti uma vez. Era um rapaz que ele falava com as crianças, né, com pessoas da escola. Eu acho que eu até tenho esse vídeo guardado, que eu uso em mentorias, em alguns momentos. Mas esse vídeo, ele mostrava assim, olha, conversando com esses alunos, e ele dizia assim, que o cemitério, e eu já partilhei isso várias vezes aqui, que o cemitério está cheio de sonhos que foram enterrados, está cheio de planos que foram enterrados. O cemitério está cheio. Porque foram pessoas que viveram, que sobreviveram os seus dias e perderam a vida, morreram, sobrevivendo os seus dias. A vida é uma só. É uma só. Chegou a hora de você olhar para você. Talvez você esteja procurando respostas, como eu falei, em outros lugares. Mas, na verdade, é você que não tem se escutado. Então, é a consciência. Eu preciso ter essa consciência. Muitas mulheres aprenderam que ser forte significa você suportar tudo. Que isso é o mais importante. Muitas mulheres entenderam isso, que ser forte é suportar tudo. E aí você, sabe aquilo que a gente diz para a criança assim, ó, engole choro. É um erro gigantesco. Eu já fiz isso, gente. Já fiz isso, meu Deus. Já fiz isso. Engole choro. Quantas vezes falamos isso para os filhos? E são as emoções deles naquele momento. E quantas vezes nós fazemos isso conosco mesmo? Engole o choro, bola pra frente, engole a raiva, engole a raiva, engole a decepção, engole as necessidades que você tem vivido, engole tudo isso. Mostra forte, mostra fortaleza. Só que as emoções que são ignoradas nesse momento, elas não desaparecem. Elas não desaparecem. E eu sou prova disso, viva disso. As emoções que são ignoradas, elas não desaparecem. Elas apenas vão se acumular. Em algum momento elas vão aparecer. E aquilo que não é elaborado emocionalmente, o que acontece? Acaba controlando a minha vida. Se eu não consigo lidar com essa raiva, se eu não consigo lidar com essa decepção, se eu não consigo lidar com essa necessidade, isso não vai desaparecer. Quantos casamentos são controlados por raiva, por falta de perdão, por emoções que acharam que ia desaparecer? Por não conversar, sabe, tapar o sol com a peneira? Minha avó dizia muito isso. Usava muito dessa linguagem. Tapar o sol com a peneira. Usava muito essa linguagem.
E nós fazemos muito isso. Então a gente vai empurrando a vida, vai levando. E aí você olha para dentro de si, você começa a ter a consciência, mas você normaliza tudo. E quando você tem uma oportunidade de sair daquilo de onde você está vivendo, você retrocede. E é exatamente assim que o nosso cérebro foi condicionado a viver. Por quê? Porque são as suas emoções que te condicionam, não é? Então, quando você tem uma oportunidade de mudança, quando você tem uma oportunidade de viver o melhor, você é empolgada naquele momento, você vai pelas emoções. E aí, passou o dia, pronto, abaixou, você não se acha capaz de ir, você não se vê capaz de investir em algo para cuidar de si mesma. Você acha que não vai dar conta, sabe? E vai justificando, vai contando histórias para você mesmo. Histórias. E eu quero trazer isso para você. Examinemos o nosso proceder. Bom dia, Liliana. Examinemos o nosso proceder. Chegou a hora de você olhar para si. E tudo isso acontece não é porque você não fala sobre a dor que deixou de existir. Não é só por isso. Não é só pela questão do falar. Mas é a forma, é a consciência, é a maneira que você está vivendo isso. Você normalizou muita coisa. E eu posso ser bem sincera com você? Até aqui você tem existido. E até quando você vai continuar existindo na tua vida? Jesus, ele nunca ignorou as suas emoções. Ele chorou, ele sentiu tristeza, ele sentiu angústia, ele sentiu compaixão. A palavra nos traz esse relato. A maturidade emocional não é deixar de sentir, mas é aprender a reconhecer o que sente, sem ser dominado por esse sentimento. Quando esse livro aqui, quando Lamentações nos fala sobre examinemos o nosso caminho, é um convite para a gente despertar. Existe esse convite para mim e para você, para parar apenas de existir, para parar apenas de normalizar as coisas. Deus, ele não nos chamou para viver de forma desconectadas de quem nós somos. Não nos chamou para isso. É sobre isso. Embora sempre cuidadas da minha autoestima externa, o interior estava fragilizado. É exatamente isso. E olha, o que você falou, Ana Lu, o que você escreveu aí, é sensacional. Porque muitas mulheres, claro que não é a maioria, mas muitas mulheres cuidam do seu externo e o interior está no piloto automático. Por quê? Porque é de dentro para fora. E outras externalizam isso e o cuidado do templo vivo do Espírito Santo, se torna um descuidado, né? Então você vai descuidando. Você vai levando a vida. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. E assim vai. Mas eu quero, nesse momento, dizer para você. Eu já fui alguém assim, no piloto automático, de cuidar de todos, e achar que era por obrigação, era minha obrigação. Hoje eu não faço por obrigação, eu faço por amor. Ontem eu senti um desejo tão grande de fazer um bolo para as crianças. E é tão precioso isso, porque assim... Isso para mim sempre foi um peso, a cozinha, o cozinhar, sempre foi um peso. Porque era uma vida tão louca, tão corrida, tão no piloto automático, então eu fazia as coisas muito assim, né? E era tão interessante, porque eu sei que eu herdei padrões da minha mãe, que sempre focava no fazer, infelizmente. Só que eu não soube lidar com isso, então eu também era no automático. E ontem eu trabalhei o dia todo, atendi de manhã, atendi à tarde,
tive reuniões comigo ali à tarde, fazendo parte burocrática, né, do meu negócio, da minha empresa. E à noite eu tinha um atendimento, 8h20 da noite, que foi o último atendimento. Então eu tinha um intervalo entre um e outro. E aí eu fui fazer uma janta, falei, vou fazer uma sopinha. E aí eu olhei e falei, vou fazer um bolo para as minhas crianças. Mas aquele bolo, ele tinha um gosto de amor, sabe? De fazer algo por prazer. Tava tão corrido ontem, mas foi por prazer. Quando eu terminei, era 10 horas da noite. E eu saí tão feliz daquela sessão, porque houve uma transformação tremenda na vida daquela mulher. E aí eu saí, fui me organizar, eu já tinha jantado, o Marcos estava assistindo um jogo, e eu falei, amor, tô tão cansada, precisava dormir. Ele falou assim, mas você acabou de sair da sessão, fica aqui comigo, dorme aqui. Gente, eu deitei no colo do Marcos e dormi ali, mas eu estava com ele. Não são todos os dias assim, né? Eu não trabalho, eu consigo controlar os meus horários. Mas por que eu tô dizendo isso para você? Porque hoje isso para mim é mais leve. Se fosse em outro momento, eu não estaria ali, eu não faria o bolo. Por quê? Porque era o automático. Então olhar para isso hoje é entender que eu examino o meu proceder. Esses dias eu tive que intervir numa situação familiar com minha filha. E aí, gente, eu falei, como eu vou fazer isso, né? Era uma situação onde eu precisava chamar atenção. E eu, num outro momento, eu ia sangrar sobre a vida da minha filha. E eu disse, como que eu posso fazer isso? Primeira coisa, eu fui rezar. E eu fui pedir o Espírito Santo. Depois, eu agi. E eu tive um fruto tão rico, tão rico. Entende que as coisas... Por que hoje eu tenho essa maturidade? Porque eu fui atrás. Eu investi tempo, eu investi dinheiro, eu investi momentos ali para repensar, para cuidar, para examinar. Eu investi nisso. A gente olha e acha que a gente tem que investir em tanta coisa. A gente olha e acha que a gente tem que comprar isso, tem que fazer aquilo, mas nós não paramos para observar. Então, o primeiro passo, pare para observar. Isso é o examinar. É o examinar. Antes de mudar qualquer coisa, você precisa perceber. Ter essa consciência. O que eu estou sentindo agora? O que eu estou vivendo agora? É se perceber. Eu estou existindo ou estou apenas existindo, apenas fazendo, funcionando? Eu estou apenas funcionando ou eu estou de verdade, eu estou vivendo? Então não diga apenas, estou mal. Não. Nomeie as suas emoções. Nomeie. Eu estou triste? Qual é o sentimento que eu estou sentindo? Eu estou frustrada? Eu estou decepcionada? Eu estou com medo? Estou ansiosa? Domina. Quando você dá nome ao que você sente, você começa a recuperar o controle da tua vida. Por que eu estou sentindo isso? Nomeia então as suas emoções. Por que eu estou sentindo isso? De onde vem isso? Qual é o gatilho? Qual é o gatilho que tem me permitido viver isso? E aí você vai se reconectar com a sua real identidade. É isso que eu faço. É isso que eu faço na minha vida. É isso que eu busquei mentorias, que eu busquei cursos, que eu busquei imersões. É isso que eu busquei me formar para que eu pudesse entender o que estava de padrão na minha vida que não era funcional, que estava me permitindo apenas sobreviver. E aí você se reconecta. Escuta. Lembra que eu perguntei assim, quem você está sendo? Que é uma pergunta que eu faço sempre. E eu quero dizer para você, você não é apenas mãe. A mãe, ser mãe é uma consequência da mulher que você foi criada.
Ser esposa é uma consequência da mulher que você foi criada. Ser profissional é uma consequência da mulher que você foi criada. Existe uma mulher aí dentro de você. Existe uma mulher que talvez seja uma mulher esquecida. Mas é essa mulher que precisa ser reconectada. É essa mulher que precisa ser zelada. É essa mulher que precisa ser examinada. E ela precisa, sabe o quê? Ser reencontrada. Reencontrada. Me emocionei com você. Ontem fiz uma simples polenta com frango que meu filho ama. Fiz com amor e vi a felicidade no rostinho dele e disse: mamãe, ficou maravilhoso. Não é lindo isso? É o ordinário, né? É coisa que antes era muito mecânico. Era piloto automático. Eu trabalhava tanto, gente, tanto, que eu tinha 3 minutos de almoço. Era assim que eu fazia. Até que eu tomei a decisão. Por quê? Porque o meu foco estava, eu preciso trabalhar, senão vai faltar. E hoje não. É tão diferente, é tão leve. Então, examinemos, escrutemos o nosso poder, o nosso caminho. E voltemos para o Senhor. Chegou a hora disso. Talvez hoje você tenha percebido que está cansada. Cansada, não porque você faz muito, ou talvez porque faz muito, mas principalmente porque você está carregando emoções que nunca processou, que nunca foram acolhidas. E aí você olha para você e fala assim: mas eu nunca sou ouvida. Mas o quanto você tem se escutado? Se nem você se escuta, como é que o outro vai te ouvir? Mas eu nunca sou olhada. Eu não sou reconhecida, eu faço as coisas, mas eu não sou reconhecida. Mas se você não se reconhece, como que as pessoas vão te reconhecer? Se você não se valoriza, como que as pessoas vão te valorizar? Mas uma coisa é certa. Se você continuar vivendo exatamente como você está hoje, no piloto automático, onde você estará emocionalmente daqui a um ano? Me conta. Se você continuar da forma que você está hoje, onde você vai estar daqui a um ano? Chegou a hora de despertar. Chegou a hora de te ouvir. De entender que pode ser comum, mas não é normal. Não é normal uma mulher viver assim. Chegou a hora de se reencontrar. Porque nós tomamos decisões que não são para nós assumimos papéis que não são nossos, porque nós não cuidamos das nossas emoções. E a vida que Deus preparou, a vida que Deus preparou para mim, a vida que Deus preparou para você, não é uma vida feita para ser vivida no piloto automático, para ser vivida de uma forma onde eu estou funcionando. Como você está? Estou funcionando. Como você está? Estou um dia de cada vez, vivendo um dia de cada vez. Mentira, você está sobrevivendo. Isso falou com você? Escreve aqui, ó. Eu escolho despertar. Eu escolho despertar. Eu escolho despertar. Gente, mas isso tem que ser consciência. É muito visível o número de mulheres que não têm essa consciência. Olha, que passa por mim muitas pessoas, muitas mulheres, que tomam a decisão de estar comigo, de estar numa mentoria, como eu falei, de sair de onde estão. Outras, elas tomam a decisão e elas retrocedem, voltam para trás. E aí elas vão dando justificativa, que é por conta do dinheiro, que é por conta do marido, que é por conta do tempo, que é isso e aquilo. Mas na verdade é que você não examinou a sua vida como a palavra de Deus está dizendo. Então examine aquilo que você está vivendo. Examine, olhe com carinho. Chegou a hora de você dar um basta nisso tudo. Chegou a hora de você olhar para você. Porque o que você vai entregar? Daqui a um ano, o que você vai entregar para as pessoas que você tem entregado a sua vida hoje? Para os seus filhos, para o seu marido, para o seu casamento, para os seus pais? O que você vai dar para eles? O que vai sobrar de você para dar para eles? Eu escolho despertar.
Eu escolho despertar. Eu preciso disso. É uma necessidade. Então, eu quero que essa palavra seja cravada no teu coração. Examinemos, escrutemos o nosso proceder e voltemos para o Senhor. Querido Deus, que a tua bênção esteja sobre nós, nas nossas escolhas. Eu escolho despertar. Que o coração dessas mulheres sejam corações que palpitam agora por uma mudança extraordinária sobre a sua vida, por desejarem, darem passos concretos. Porque eu sei, Senhor, que muitas vezes o que falta não é fé, mas é atitude, é uma ação consciente. Por isso, Deus, eu te peço agora que esse versículo da tua palavra seja um versículo como uma flecha, que entre no nosso coração, na nossa mente, a ponto de tomarmos decisões assertivas e sermos guiadas pelo teu Espírito, Senhor. No teu nome, Jesus, no teu nome. Eu te peço agora, Jesus, que o Senhor cele esse momento que nós estamos aqui. Que a sua bênção esteja sobre nós e que o Senhor manifeste o seu poder sobre a nossa vida. Que o Senhor nos permita condições de acolher as nossas emoções, de sair do automático, de sair desse termo funcionando e passamos a viver conforme a tua vontade na nossa vida. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Ai, gente, que coisa linda estar aqui com você, viu? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Eu tenho tido a graça de ajudar muitas mulheres. E eu quero deixar isso aqui para você. Ali no link da bio, quando você entra no link da bio, tem um formulário. Tem um link ali, tem um formulário. Você entra naquele link e você preenche esse formulário. E você pode ser essa próxima mulher. Claro que tem várias pessoas ali e aos poucos eu vou atendendo, eu te dou uma sessão, é uma sessão gratuita, onde eu trago essa consciência para você e depois eu apresento a minha mentoria, se você desejar continuar. Mas essa consciência você vive já nessa sessão. Então, se você desejar, vai lá no link da bio, clica, preencha esse formulário e muito em breve você vai ser essa mulher que estará nessa sala de transformação comigo. Maravilhosa? Examine. É a decisão que eu quero que esteja no teu coração. Essa decisão de examinar o seu proceder e depois voltar para o Senhor. Amém? Um beijo enorme no seu coração. Deus abençoe a sua vida. E quarta-feira que vem estaremos aqui às 7h39. Vai ser um prazer imenso contribuir na sua vida, viu? Um beijo no teu coração. Deus abençoe a sua vida. Eu abri uma caixinha de pergunta ali. Vai lá, coloca a sua pergunta ou coloca um tema que você quer para a próxima semana. Vai ser maravilhoso poder contribuir na tua vida. Um bom dia. Amei o corte do cabelo, Maria. Ah, eu também amei. Beijo, meninas. Deus abençoe a sua vida. Bora lá transformar. Fique com Deus. Até semana que vem.